A noite estava fria. O vento atravessava o deserto como um sussurro antigo, carregando areia e silêncio. Agar caminhava sozinha, grávida, cansada, com os pés marcados pela fuga. Ela não estava apenas deixando uma casa, estava deixando para trás a humilhação, os olhares duros, as palavras que feriam mais que o sol do meio-dia. Ela era serva, e servas não escolhiam destinos. Anos antes, tudo começou com uma promessa. Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho. Mas o tempo passou, e Sara, sua esposa, continuava estéril. A esperança começou a se transformar em ansiedade. A ansiedade virou desespero. Então Sara tomou uma decisão. Entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão, para que ela gerasse um filho em seu lugar. Naquela cultura, isso era permitido, mas para Agar não era escolha. Era submissão. E ela engravidou. No momento em que percebeu que carregava vida dentro de si, algo mudou. Pela primeira vez, ela possuía algo que sua senhora não tinha: valor, importância. E isso criou uma tensão silenciosa dentro da casa. Sara começou a tratá-la com desprezo. As palavras ficaram mais duras, as ordens mais severas. A convivência tornou-se insuportável. Até que, numa noite marcada por lágrimas contidas, Agar decidiu fugir. Sem mapa, sem proteção, sem garantias, apenas fuga. O deserto parecia infinito. O calor durante o dia queimava a pele. À noite, o frio penetrava os ossos. A água diminuía. As forças também. Cada passo era um confronto entre medo e sobrevivência. Até que ela encontrou uma fonte de água no caminho de Sur. Pequena, silenciosa, escondida entre as pedras. Ali ela parou. Talvez para descansar. Talvez para desistir. Foi nesse momento que o silêncio foi interrompido. Uma voz. Clara. Direta. Agar, serva de Sara. De onde você vem? E para onde vai? Ela congelou. Alguém sabia seu nome. Não era comum que uma serva fosse chamada pelo nome com respeito. Mas aquela voz não carregava acusação. Carregava consciência. Ela respondeu com honestidade. Estou fugindo da minha senhora. Não havia orgulho em sua resposta. Apenas dor. Então, a voz continuou. Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Não era o que ela queria ouvir. Mas a mensagem não parava ali. Multiplicarei tanto a sua descendência que não poderá ser contada. Uma promessa impensável para alguém na posição dela. E mais, você dará à luz um filho. E o chamará Ismael. Ismael significa: Deus ouve. Não apenas vê. Ouve. O choro silencioso. A oração que nunca foi dita em voz alta. O sofrimento que ninguém percebe. Agar percebeu algo extraordinário. Ela não estava sozinha no deserto. Ela estava sendo vista. E fez algo inédito. Ela deu um nome a Deus. Chamou-o de El Roi. O Deus que me vê. Não o Deus de Abraão. Não o Deus da promessa grandiosa. Mas o Deus pessoal. O Deus atento. O Deus que olha para quem o mundo ignora. Fortalecida pela promessa, Agar voltou. Não porque a dor havia desaparecido, mas porque agora havia propósito. Ismael nasceu. E por um tempo, houve estabilidade. Mas anos depois, o filho prometido a Sara finalmente nasceu. Isaque. E com ele, o conflito ressurgiu. Sara temia que Ismael competisse com Isaque pela herança. Então, exigiu que Agar e seu filho fossem mandados embora. Dessa vez, Agar não fugiu. Foi expulsa. Com um pouco de pão. Um odre de água. E um menino ao seu lado. O deserto novamente. Só que agora, com uma criança. A água acabou. O sol parecia mais cruel que da primeira vez. O menino começou a chorar. Sem forças, Agar o colocou debaixo de um arbusto e se afastou. Ela não suportava vê-lo morrer. Sentou-se à distância. E chorou. Um choro profundo. De impotência. De fim. Mas o céu ouviu. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Mais uma vez o anjo falou. Não tenha medo.
E então algo surpreendente aconteceu. Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu um poço. O poço já estava ali. Não havia surgido naquele momento. Ela apenas não conseguia enxergar. Às vezes o milagre não é criar algo novo. É revelar o que já existe. Ela encheu o odre. Deu água ao menino. E eles sobreviveram. Ismael cresceu no deserto. Tornou-se forte. A promessa se cumpriu. A história de Agar não é sobre conforto. É sobre encontro. Ela não foi poupada do deserto, mas foi encontrada nele. Era mulher, serva, estrangeira. 3 motivos para ser invisível naquela sociedade. Mas foi vista, e ouvida, e lembrada. Talvez o deserto que você enfrenta hoje não seja de areia. Talvez seja emocional, financeiro, espiritual. Mas a mensagem permanece. Existe um Deus que vê. Existe um Deus que ouve. Existe um Deus que chama pelo nome. E quando o céu chama seu nome, o deserto deixa de ser abandono e se torna lugar de revelação. Porque foi na noite de dor que Agar descobriu algo que muitos nunca descobriram: o Deus invisível. Vê os invisíveis. Se gostou, curte e compartilhe, e até a próxima.